Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Espaço Família. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de alopecia androgenética. Oi pessoal, então vamos falar um pouquinho de alopecia androgenética, que é aquela chamada calvície, que a maioria das pessoas chamam de calvície, vulgarmente chamada de calvície. A gente vê bastante em homens, pode acontecer também em mulheres. E normalmente o estímulo para essa calvície, para a alopecia androgenética, se inicia durante a adolescência, quando tem uma explosão de hormônios e os cabelos vão ficando cada vez mais finos, não chegam a cair na adolescência, eles vão afinando e lá na idade adulta, após os 40, 50 anos, que aí sim acontece a queda pronunciada, isso na maioria dos casos. Alguns casos mais raros, o paciente começa a perder, o paciente ou a paciente começa a perder esses fios mais cedo, mas é mais raro. Então, os sintomas são um afinamento progressivo dos fios do cabelo, né, da cabeça. A gente tem os outros pelos também, é um outro tipo de alopecia. Nesse específico que eu estou falando, é uma alopecia guiada. Ela é mediada geneticamente, então a pessoa já traz isso nos genes dela, no DNA dela, para ter esse afinamento e essa queda progressiva dos cabelos. Então, normalmente a gente tem histórias na família, o paciente ou a paciente já tem história de pai, mãe ou irmãos com queda de cabelo e às vezes queda pronunciada bem cedo. Qual a região que a gente mais vê as quedas, então? Na região frontal, que são aquelas famosas entradas, e na região superior aqui da cabeça. Nos homens a gente vê mais na região frontal, nas mulheres é mais na região superior da cabeça. Algumas mulheres podem chegar realmente a ficar sem cabelo nessa parte ali, mas a maioria tem uma rarefação mesmo do couro cabeludo. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Examinando o paciente, vendo a história clínica desse paciente, a história clínica da família, se tem casos na família ou não, fazendo uma anamnese adequada. E o tratamento, a gente tem então, como está bem ligado à genética do paciente, a gente tem, não tem como reverter isso está no DNA do paciente, então a gente tem como tratar, dar estímulo para esse fio crescer, para o fio de cabelo crescer e para ele não cair. Então a gente usa medicação tópica, a medicação que é mais usada é o minoxidil. A gente avalia o paciente, vê qual a concentração que o paciente deve usar e pode ser usada também medicação por via oral. A gente vê que as mulheres que têm alterações, algumas outras alterações hormonais, como obesidade, acne, pelos em outros locais, tem maior predisposição a ter esse tipo de alopecia. Então a gente trata com bloqueadores hormonais. Nas mulheres e nos homens também a gente pode fazer isso. Se o paciente for bem acompanhado, não desistir do tratamento, lembrando que é uma doença que está no DNA da pessoa, então assim, a gente vai ter que tratar para o resto da vida. Se isso for um fator que incomoda o paciente, ele vai ter que tratar para sempre. Tem como ter controle? Tem sim. Se o paciente não quero ficar investindo tanto tempo nesse tratamento, isso me cansa de ficar tratando, tem como fazer aplicação de hormônios também, aplicação de fatores de crescimento no local que o cabelo cai, só que são tratamentos prolongados, né? Tratamentos para sempre. O paciente não quer fazer isso, tem como fazer o transplante também capilar. É um tratamento mais caro, mas tem uma boa resposta também. O que é importante é a pessoa saber conviver para poder tratar. Tem como tratar, não tem como curar. Mas temos um arsenal bem grande para tratamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar perguntando que eu vou estar respondendo, tá bom? Grande abraço.